Hello, welcome Tomás, para mais um grande live. Hoje vamos ter um convidado espetacular mesmo. Vamos ter o grande Adelino Cunha. É uma referência no desenvolvimento pessoal em Portugal e fora de Portugal. Ele é mesmo muito, muito bom. O CEO do I Have the Power. E ele já entrou, já vou fazer aqui o convite. Eu não estou a conseguir. Adelino, se está a conseguir ouvir e não estou a conseguir aderir ao I Have the Power, essa conta. Eu não sei porque. Não sei qual a razão. Não está a dar para aderir. Estranho. Estranho, estranho, estranho. Por acaso não só sou eu. Está aqui várias pessoas a dizer que não é possível aderir e eu não sei o que é que se passa. Não sei se o Instagram mudou alguma coisa hoje. Tenho feito todos os dias e isto nunca apareceu assim. Mas que coisa estranha. Ui, 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 ui. Sim, já estava a ouvir, só que ainda estou, eu a pôr aqui nas carinhas, não me está a conseguir, está-me a aparecer, não é possível aderir, mas não é só o seu perfil, há vários perfis aqui que está a dizer que não é possível aderir, agora não sei porquê. Se for possível, Senhor Adelino, se for possível, tente entrar com o seu pessoal, mas não mesmo é estranho, porque há várias pessoas mesmo com perfis pessoais que não está a conseguir para entrar. Não sei, mas que estranho. Muito, muito estranho. Tenho feito lives todos os dias e ainda não aconteceu isto. Mas coisa estranha. Uh, Pois é, não me está aparecendo, não me está a dar. Muito estranho mesmo. Porque não é culpa do perfil dele. Há vários perfis que hoje está-me a aparecer que não é possível aceder. Será que é por causa da ligação da internet? Deixa-me ver aqui. Pá, isto é muito estranho mesmo. Muito estranho. Peço desculpa, pessoal. Agora no pessoal. Porque havia outros perfis também que não estava a dar. Não sei se o Instagram fez alguma. Mudou aqui alguma regra. Olá, Olá, Tony, tudo bem? olá, tudo bem? Peço desculpa por este pequeno. Faz Este mal. pequeno penso que o Instagram deve ter mudado aqui algo, porque havia vários perfis a dizer que não era possível aderir. Este nos direitos não podemos fazer nada. Já cá estamos, já está ótimo. É perfeito. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado. É uma honra ter aceitado Muito aqui o obrigado. convite para falarmos um pouco com o malta do ramo imobiliário, que eles Certo. precisam deste poder pessoal e ninguém melhor do que o grande Adelino Cunha para falar um pouco sobre isto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nada, obrigado. Eu gosto sempre de perguntar a primeira pergunta, perguntar às pessoas qual é o seu trajeto. É porque nós sabemos, Uhum. conhecemos o nome, Adelino Cunhas é um grande nome do desenvolvimento pessoal, mas muitas vezes não sabemos como é que foi chegar lá. Então, como é que Certo. surgiu este desenvolvimento pessoal e o PNL e o coaching na sua vida? Certo. Isto aconteceu em 1981, portanto eu ia para. Estava no liceu, 12º ano, e encontrei um livro que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, não é? Um grande livro. E pronto, eu ia para a medicina, não é? Portanto, eu estava todo lançado para ir para médico e encontrei esse livro. Esse livro levou-me a outros livros durante esse ano e eu encontrei um autor que, no meio do livro, de um outro livro, diz que não há pessoas de sucesso que não saibam o que querem. E eu comecei durante esse ano a pensar no que é que queria e quando dei por ela, afinal eu não queria para medicina, eu queria ir para computadores. Então fui para o mundo dos computadores, tirei a licenciatura em Matemáticas Aplicadas, ramo de Informática, Perfeito. e esta área do desenvolvimento pessoal passou a ser o meu hobby. Não é? Ok. Portanto, acrescentei à ficção científica, que era uma coisa que eu gostava muito de ler, estas coisas também que na altura eram um bocado ficção científica também. Portanto, passei a usar isto como se fosse, digamos, o meu hobby de leitura para eu ir desenvolvendo. Comecei a perceber que havia uma falta enorme de conhecimento nestas áreas, Claro. na universidade, depois na minha vida profissional como informático, digamos assim, exatamente a mesma coisa.
Entretanto, um dia dão-me 2 pessoas para eu coordenar. Eu nesse dia nem dormi, porque eu não sabia o que era liderança, não tinha aprendido, não é? Então toca a ir à procura de livros e na altura havia muitos CDs e os DVDs e a comprar coisas que mandava vir dos Estados Unidos. Entretanto, apanhei um spam em 2000 que me levou a um evento do Tony Robbins em Londres. Portanto, fui 3 vezes tirar o Unleash the Power Within, caminhas sobradas, aquelas coisas todas, provavelmente também já ouviram falar. E ao fim, eu costumo dizer que ao fim de caminhar sobre brasas 3 vezes, a gente, tudo é possível, não é? Portanto, em 2003 disse, epá, não, eu vou mudar, estou um bocado cansado até disto da informática e é sempre a mesma coisa, e isto é uma área do meu interesse, começo a ver que é uma tendência, e portanto, criei a marca I Have the Power em 2003, e portanto, eu sou aquele tipo de pessoa que... Portanto, cheguei à casa dos pais em 1981 e disse, estive a pensar, afinal vou mudar de curso, vou entrar em matemática. Também sou a mesma pessoa que chega ao meu patrão e digo, olha, estive a pensar, vou-me demitir de administrador, vou começar do zero. Estão a ver? Está a ver a cara da minha mulher quando eu chego a casa e lhe digo, olha, eu tenho uma novidade para te dar e vou-me demitir de administrador e vou montar uma empresa. Não é? Portanto, é mais ou menos parecido com um agente imobiliário, não é? Trabalhava por conta de outro e disse, agora vou vender casas. É verdade. E em 2003 voltei a fazer o mesmo, que foi, olha, afinal vou deixar de ter uma empresa de software e vou trabalhar e treinar pessoas para o êxito. Pronto. E é isso que fazemos desde 2003 até hoje. E isso no início deve ter sido, entre aspas, trilhar caminho, porque isso em Portugal não se ouvia falar muito de desenvolvimento pessoal. Hoje em dia já está mais na moda, entre aspas. Naquela altura era algo desconhecido. Em 2003, como eu digo muitas vezes, era Covid-19, mas sem haver Covid-19, não é? Portanto, o meu amigo ia a Lisboa dar um workshop e eles estavam mesmo separados, só estavam lá 2, não é? E portanto, 2 na sala e mais eu, não é? Fazíamos já comer uma francesinha, uma pizza, qualquer coisa assim. Portanto, era muito difícil, efetivamente. Portanto, não havia esta predisposição para o desenvolvimento pessoal, mas eu percebi claramente que era incontornável, não é? Portanto, não há países de sucesso que não valorizem o desenvolvimento pessoal. Nos Estados Unidos, nem passa pela cabeça de um vendedor, por exemplo, não fazer treino comportamental, nem lhe passa pela cabeça. Portanto, em Portugal era pregar no deserto, claramente, não é? E porquê é difícil para algumas pessoas fazer estas mudanças? O Adelino agora falou de vários exemplos. Não, eu quero aquilo, vou para aqui. Eu quero aquilo, vou para aqui. Parece que é mais fácil para umas pessoas, ou é difícil para todos, só que há algumas pessoas que esquecem o resto e vão, então, eye on the price, como se costuma dizer. Claro. Eu acho que é difícil para todos, não é? A mudança é sempre uma coisa complexa, mas há vários fatores, na minha opinião, que fazem com que o indivíduo não mude. Primeiro fator, dinheiro. Dinheiro. Sobrevivência. Portanto, é maravilha, quer dizer, nós vamos chegar a casa, vamos falar com a mulher e com os filhos, e que agora vou-me despedir e vou começar, por exemplo, a ser agente imobiliário, se nunca trabalhei na área, quer dizer, tem que ter fundo de maneio para aguentar, não é? Quem não tem dinheiro, o dinheiro é um grande castrador de sonhos. Pronto, agora, claro, os teóricos nesta área o que é que dirão? Que quando nós queremos muito uma coisa, nem isso trava, é um facto. Mas é o querer muito uma coisa. A maior parte das pessoas, quando começa, não quer muito uma coisa, quer uma coisa. O muito não está lá, não é? Pronto. Portanto, o dinheiro é importante. Depois, outro fator importante é o know-how, o conhecimento. Que é, de repente, eu vou entrar numa área que eu não conheço. Portanto, é tudo novo. Não é? Exatamente. O que significa que a pessoa tem que ter um certo sentido de risco. Tem que estar disponível para arriscar, não é? Uma mentalidade das 9 às 6, em que eu tenho um saláriozinho e não quero sair dessa segurança, não é incompatível com o risco. Pois é. Não é? Curiosamente, o Covid-19, nesta altura, veio abanar a segurança toda. Não é? Portanto, quem achava que tinha segurança, agora percebeu que de um dia para o outro isto muda tudo. Vão fechar muito mais empresas do que o que parece. Não é? Portanto, então, esses momentos de grande transformação e de risco e de insatisfação pessoal, às vezes eu tenho conhecido pessoas que os que a fez mudar foi a morte de um familiar. Pois. Por exemplo.
Ou seja, de repente morre o pai, eu conheço um caso real, assim, esse indivíduo, aliás, foi a mãe, no caso que eu estou a lembrar, ele esteve 2 anos a acompanhar a mãe num cancro, a mãe morre e ele ficou sem chão. Portanto, ele ficou sem saber o que fazer. Portanto, mas são momentos muitas vezes traumáticos, mas de grande reflexão, não é? Porque a pessoa diz assim, pô, eu posso morrer um dia destes, não é? E se eu morrer um dia destes, o que é que eu realmente fiz que me fez feliz? E eu penso nisso, já pensei nisso lá atrás. E, portanto, eu prefiro morrer a tentar do que não tentar. Exatamente. Portanto, Exatamente. é uma decisão, está a ver? É uma decisão pessoal. Se nós pudermos planear, é ótimo. Planear com antecedência a mudança era o ideal. Exatamente, exatamente. E o Tony Robbins, por acaso, tem uma frase que é mais ou menos tipo isto: nós só nos movemos ou com inspiração ou pelo desespero. Acaba por ser aquela zona de conforto que nós estamos, estou mais ou menos bem, tenho um salário mais ou menos, não vou formar equipa, não vou abrir uma agência, não vou fazer isto. Acaba por ser um inimigo a avançar. Correto. É a acomodação, não é? Eu admiro imenso um Cristiano Ronaldo, um Mourinho, pessoas assim, porquê? Porque eles têm um nível de conforto material gigante. Quer dizer, porquê é que aquele homem, o Cristiano Ronaldo, continua com o pé no acelerador? Exatamente. Portanto, são fontes de inspiração para nós nesta área, porque são pessoas que teriam uma enorme zona de conforto. Mas eles aprenderam a criar desconforto no meio do conforto. Pois é. Está a ver? Eles criam um desconforto mental, que é, embora eu tenha conforto, a minha ambição, o querer mais, faz com que eu saia da minha zona de conforto. Exatamente. E esse querer mais pode ser perigoso? Estar sempre à espera de algo mais? Sim, eu diria que sim. Pronto. Querer mais pode ser perigoso, mas querer mais é fundamental para ter êxito. Exatamente. Não é? Portanto, mas pode ser perigoso em que aspecto? Por causa, não tem a ver propriamente com o querer mais. Eu acho que o querer mais não é mau. O que pode ser perigoso é eu não combinar o querer mais com outros fatores. Por exemplo, eu quero mais, mas perco a noção da realidade. Não é? Sei lá, eu quero mais. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci há uns tempos, é agente imobiliária neste caso, e me telefona e diz-me assim, eu preciso rapidamente de uma sessão de coaching para me ajudar. E então a pessoa diz-me que tem autonomia financeira para um mês, portanto só tem dinheiro para mais um mês. Não consegue vender há 2 meses. E está a pensar, portanto quer mais, ela quer mais, e o que ela quer mais é fazer um caminho de Santiago. Portanto ela está a pensar em querer mais, fazer um caminho de Santiago, que vai andar durante uma semana pelo monte, a caminho de Santiago, e eu pergunto-lhe como é que ela vai angariar no meio do monte. Pois é, pois é. Portanto, isto é um exemplo de uma pessoa que quer mais, mas que está completamente desfasada da realidade. Pois é. Ela tem que perceber que tem um mês de intervalo, onde nesse mês ela deveria querer mais aprender a fazer o que está a fazer. Então, quando isto está desfasado da realidade, é um risco, é uma alienação, às vezes. E isso é um bom ponto que falou agora, porque às vezes as pessoas pensam no desenvolvimento pessoal, olha para o céu, vai-te surgir uma grande ideia e as coisas todas aparecem e medita durante meia hora por dia que aquilo faz um clique. É preciso trabalhar. Certo. Olha, eu tive recentemente um caso desses. Alguém que também é assim um pouquinho positivo e telefonou a ver se a gente eventualmente o ajuda a arranjar um emprego. Porque o ser positivo apenas não chega, não é? Eu tenho que pôr os pés ao caminho. Quer dizer, você é um agente imobiliário porventura, está ali a ver uma urbanização. Eu sou extremamente positivo porque acredito que as leads viram ter comigo. Pronto, eu não digo que não. Há uma hipótese remota de alguém sair de uma casa, olhar para si e dizer assim, é este o agente imobiliário que eu vou dar uma angariação. Pode acontecer, não digo que não. Mas a probabilidade... Portanto, confundir desenvolvimento pessoal com, eu diria em alguns casos, estupidez, estou a ser mesmo, quero mesmo usar a palavra. Agora, é diferente de eu ter fé, por exemplo. Fé. Eu estou a trabalhar e trabalho com fé, com crença de que vou ter a reunião e vou conseguir fazer um contrato de promessa, compra e venda. Mas não tenho evidência nenhuma, mas tenho fé. Portanto, às vezes as pessoas confundem isto tudo. Trabalhar com fé, obviamente que sim.
Acreditar apenas Ok. que as coisas vêm ter comigo, isso é um erro. Exatamente, exatamente. Então, e o poder pessoal, que acho que foi o seu último livro, salvo erro, não foi o. Já escreveu quantos? 8, não foi? Não, escrevi 6. Por acaso há um que se vai chamar Poder Interior, mas o Ah, último, o último é Nascido para Triunfar. ok, ok. E que também vai fazer tudo, principalmente a nível do poder pessoal e nascer para triunfar. Acha que todas as pessoas nasceram para triunfar e têm esse poder dentro de. Cada um de nós tem esse poder dentro de nós? Eu estou absolutamente seguro disso. Portanto, se olhar para uma criança, então se tiver um bebê, se olhar para ele percebe que está tudo por fazer. Agora, a educação que lhe vamos dar vai fazer toda a diferença. Pois é, pois é, pois é. Portanto, à partida, acho que todos nós nascemos com esse poder. Então imaginemos, se eu estou num. Porque aqui, como é que eu explico isto? Às vezes há pessoas que querem mudar, mas não se mudaram foi a elas próprias. Ou no seu caso, por exemplo, o Adelino disse, não, eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui. Mas para fazer aqui, tem que se mudar a si próprio primeiro, não é? Porque só a mudar as coisas pensamos que é tudo através do exterior, não é? É mais a nível do interior que tem de ser mudado. Claro. Então, é só para lhe dizer que estamos com quebra na sua comunicação. E também, há pouco também tem um pedaço de quebra. Está a ouvir bem agora? Agora já estou a ouvir melhor. Ok. Mas e qual foi a pergunta que o Tony fez? Que eu não apanhei a Estava a pergunta. dizer que às vezes as pessoas pensam que, ok, eu estou mal e tenho de mudar de onde eu estou. Mas se eu mudar e ainda continuar mal comigo próprio, as coisas não vão mudar. Certo? Se calhar tenho de Correto. primeiro fazer uma introspeção para depois ver. Porque às vezes até, se calhar nem sequer preciso mudar, se calhar basta mudar a mim próprio. Certo. Digamos, naquilo que é o estudo que foi feito há milhares de anos, com o êxito, portanto, o que é preciso para ter êxito? Aliás, há um livro muito bom que foi escrito por um senhor chamado Napoleon Hill, que se chama A Lei do Triunfo. Portanto, não é o Pense e Fique Rico, é a Lei do Triunfo, que é um calhamaço, que agora existe numa edição, não sei se é da Leia ou da Sílabo, que é A Lei do Sucesso. Okay. Mas é do Napoleon Hill. Mas esse livro aborda isso, mas de alguma forma há 17 leis que regulam o êxito. 17 leis. Há uma lei que se chama a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito. Que de alguma forma diz que o resultado que eu recebo está ligado com aquilo que eu semeio. O povo português até temos um ditado que diz: semeias ventos, colhes tempestades, não é? Portanto, o que nós escolhemos é sempre muito maior do que aquilo que semeamos. Portanto, se eu for fazendo contactos, eu vou recolher, estou a semear contactos, vou recolher contactos, não é? Exatamente. Mas portanto, isso tem a ver com o trabalho. Mas há uma lei muito importante nessa relação do interior e o exterior, que é a lei da congruência, ou a lei da similitude, ou se quisermos, numa coisa mais esotérica, a lei da atração. A lei da congruência diz o seguinte: nós vamos ter resultados que estão, de alguma forma, congruentes com quem nós somos. Portanto, se eu for uma pessoa que penso em êxito, eu naturalmente vou ter êxito. Agora, repara, se eu for uma pessoa que tem crenças muito limitadoras, por exemplo, eu conheço pessoas na área comercial que são excelentes pessoas, trabalham bastante, mas têm muita dificuldade em fechar negócio. Porquê? Porque eles têm crenças muito limitadoras sobre a venda. Portanto, eles avançam para uma reunião já a imaginar que o cliente não vai querer. Só quando eles, de vez em quando, vão e já levaram tanta pancada e dizem eu precisava de um negócio, o negócio acontece. Exatamente. Portanto, esta pessoa é indiferente se lhe puserem o mercado a subir ou o mercado a descer. Exatamente. E ele, quando vai para o mercado, já vai mal, já não vai alinhado com o êxito. Portanto, ele tem que mudar por dentro. Exatamente. E mudar por dentro é mais difícil para algumas pessoas do que arranjar uma desculpa. Pois é. E como é que nós quebramos essas crenças? Há alguma maneira que nós, para já, como é que identificamos? Porque muitas pessoas não identificam que têm a tal crença. E depois como é que quebramos? Pronto, uma forma simpática de nós detectarmos as crenças
é compararmos com outras pessoas. Exatamente. Portanto, as crenças normalmente estão materializadas naquilo que nós chamamos o canal auditivo. Quer dizer que uma crença tem sempre uma frase. Ok. Portanto, nós detectamos a crença ouvindo a pessoa, ou lendo o que ela escreve, o que ela põe no Facebook. Então, imaginem, a pessoa que diz assim, o mercado está em recessão, já sei qual é a crença dele. Ele acha que o mercado está em recessão, portanto é fácil de perceber. Agora, quando um indivíduo compara com uma pessoa de êxito, o que é que diz uma pessoa de êxito? Eu vou-lhe dar um exemplo. Nesta altura, o Mário Ferreira do Douro Azul, em Covid-19, tem um artigo, uma entrevista, que creio que é na revista Nova Gente, já não tenho presente, onde ele comprou 32% do grupo Médio Capital, que é dono da TV. E ele diz o seguinte, é nas alturas que se fazem os melhores negócios. Pois é. Isto é uma pessoa de êxito. Exatamente. Portanto, uma pessoa com os resultados diz, nestas alturas fazem-se os melhores negócios. E eu agora, se disser, o mercado está em recessão por causa do Covid-19, não está alinhado com uma pessoa de êxito. Claro. Então, uma forma é eu comparar-me com uma referência. Isto é uma hipótese. Segundo, pedir ajuda a alguém que tenha know-how nestas áreas que diz, olha, tu que estás do lado de fora, olha para mim, para aquilo que eu escrevo, para aquilo que eu digo, ouve-me. E pode ser um coach, por exemplo. E a pessoa vai a uma sessão de coaching e o coach diz em que é que eu posso ajudar e ouve a pessoa. Se for um indivíduo que tenha conhecimentos de PNL, detecta imediatamente os padrões. Exatamente. E, portanto, nós podemos anotar as crenças. Existem algumas ferramentas que podem ajudar a mudar crenças. Uma delas é aquilo que nós chamamos vocabulário transformacional, que é eu mudar as frases, em vez de eu dizer o que eu não consigo, afirmar o que eu quero que aconteça. Ok. Tá? Por exemplo, eu pego nas coisas, nunca consigo levar nada até ao fim. Isto é o que eu digo, é a minha crença. O que é que eu gostava que acontecesse? Começar as coisas e acabá-las. Então agora eu posso começar a dizer, tudo que eu começo eu termino. Portanto, isso são técnicas de vocabulário. Há também ferramentas de PNL que permitem mudar crenças em segundos, mas que utilizam coisas que não são muito standard, não é? Por exemplo, eu chegar junto de uma pessoa e pedir para ele em casa pegar uma afirmação que faça negativa e apertar o nariz e diz ela com voz Pato Donald não é uma coisa muito standard. Está a ver? Mas agora reparem no seguinte, eu digo assim, eu estou muito em baixo. Isto é uma crença. Não é? Porque se o indivíduo até estiver de pé não está em baixo, está em cima. Não é? Eu estou muito em baixo. E se eu lhe digo à pessoa, agora vá para casa e agora diga 10 vezes, eu estou muito em baixo. E se eu fizer 10 vezes, o cérebro ao ouvir isto diz, isto é ridículo. Portanto, o cérebro percebe que isto é uma voz ridícula. Então repare, eu estou a dizer ao subconsciente que uma frase destas é ridícula. E digo-lhe 10 vezes. Portanto, qual é a conclusão do cérebro? Dizer isto no futuro é ridículo. Então ele não diz. Não diz, não verbaliza. Quando tenta pensar também é ridículo, não pensa, logo não tem a crença. Portanto, é uma forma muito simples, ou disponível para qualquer pessoa, podemos fazer isto até com um filho, que é, de alguma forma, treiná-lo para ele introduzir alguma componente de humor ou de ridículo nas coisas negativas, mas dizer com convicção as novas crenças com os novos resultados que ele gostaria de atingir. Isto é simples. Exatamente. E isso, pela sua experiência, pode demorar quanto tempo varia de crença para crença, de pessoa para pessoa, para as coisas começarem-se a alterar? Em termos da crença é simples, em termos da pessoa varia, porque eu já tenho pessoas que, olha, na imobiliária, às vezes trabalho com, como sabem, com várias empresas nesta área, e eu uma vez estive com uma senhora, estou-me agora a lembrar dela, parece que a estou a ver à minha frente, e ela dizia-me, Dr. Lino, um dos meus objetivos é vender X para depois comprar um colar muito bonito, Y. Muito bem. Mas ela passava a vida a dizer, o momento é complicado e tal, olha, passa a dizer, eu vou comprar o colar. E quando encontrei a pessoa, passado um tempo, eu disse, então já fez aquilo, aquela receita, não é? Já disse aquilo. Não, um dia deste eu hei de arranjar tempo para estar concentrada para dizer. Passou um mês.
Se ela no mesmo dia chegasse a casa e tivesse feito um apanhado com papel daquilo que são as minhas crenças limitadoras, pôr ao lado as potenciadoras e começar a afirmar as potenciadoras, ela se calhar dentro de uma semana tinha o problema resolvido. Portanto, eu conheço pessoas que estão... Olha, eu tenho um cliente meu que está há 10 anos, atenção, há 10 anos para preencher um Excel com 2 colunas, que é as despesas e as receitas. Há 10 anos. O computador já estragou, já não, o Excel já não Foi, abre. aquilo já vai apanhar uma versão da Excel mais à frente, percebe? Portanto, depende da pessoa, está a entender? Do ponto de vista técnico, a mudança é feita em minutos. Do ponto de vista da pessoa, ela Tem de haver aquele procrastina. clique, a pessoa tem que querer mudar, tem de haver aquele clique para a pessoa querer mudar. Tal e qual. E pela sua experiência no ramo imobiliário, que sei que costuma ir trabalhar com vários imobiliários, dar palestras, quais são os principais erros, podemos assim chamar, dos consultores imobiliários? Nós já falámos aqui de vários. Portanto, o primeiro é achar que alguém me vai resolver o problema. Isso é um erro grave. O segundo são as crenças. As crenças é brutal. É brutal. Portanto, eu não falo com aquele cliente que eu sei que ele não vai querer. Não é? E sabe que eu às vezes, quando apanho pessoas assim que já sabem o que vai acontecer, eu ajoelho-me à frente delas. E estou a ver. Está a ver a imagem? Eu de joelhos assim com as mãos e elas ficam a olhar para mim. Se eu tiver à vontade com a pessoa, né? Claro. Ela fica a olhar para mim e ela diz, mas algum problema? Não, é que eu acabei de ver Deus. Pá, você ainda não falou com o cliente e já sabe o que ele vai fazer. Você é Deus, não é? Portanto, para tentar criar tal ridículo ou tal diversão, para eliminar a crença. Portanto, as crenças limitadoras. Há uma que eu noto muito, essencialmente em Portugal e muito em vendedores. É o problema sobre o dinheiro. Ouça, você não está a ver. Ou seja, se um vendedor é uma profissão de desgaste rápido, mas que tem como resultado ganhar pipas de massa. Okay. Então, se ele for um bom vendedor, vai ganhar muito dinheiro. Bem, o problema, e há bocadinho o Tony falava nisto, como é que eu vou ganhar dinheiro fora se eu acredito que ter dinheiro é mau? Exatamente. Eu não quero dizer a marca, mas houve uma marca há uns anos que teve problemas graves, porque alguém lhes começou a dizer que o indivíduo para ter sucesso não pode querer dinheiro. Tem que ser um indivíduo desligado dos bens materiais. As vendas foram a pique. Pois. As pessoas que acreditaram nisso. Porquê? Porque tendo eu uma atividade que gera dinheiro, eu não posso dizer que dinheiro é mau. Isto é uma crença altamente limitadora. Então, dentro das crenças que eu encontro que podem limitar a atividade, esta é a mais importante. Um vendedor que associa uma crença negativa ao facto de vir a ganhar dinheiro é castrador no resultado dele. Portanto, para mim, eu colocaria isso como sendo das mais importantes. Depois, outras coisas relevantes. O facto de haver vendedores que não têm a humildade para aprender. Não estão disponíveis para aprender. Isso é... Percebem? Ou seja, acham que sabem tudo. Eu conto muitas vezes um vendedor que eu conheci há uns anos, na imobiliária, aqui para o norte, naquela altura em que começaram a entrar as grandes marcas, as Remax, as 121, etc. E era ele e mais um colega, vendedores quase freelancers, não é? Trabalhavam sozinhos. Então ele vendia com um palito na boca. E eu assisti a uma cena que eu nunca tinha visto. Ele com a língua punha o palito a sair e o palito a entrar na boca. Mas estava a falar comigo e o palito a entrar e a sair. Então. E ele dizia que agora não conseguia vender. E eu olhava para ele e dizia assim, este indivíduo ainda não percebeu que tem que mudar. Claro. Portanto, porquê que ele não muda? Porque ele já anda há muitos anos no mercado, portanto era a conversa dele. Estou a ler, não venha cá com essas coisas. Eu li livros, era só, não gosto de ler, não tenho tempo. Eu ando aqui no mercado há muitos anos, doutor Adelino. A imobiliária para mim não tem segredos. Pois, o mercado mudou e ele ficou parado lá atrás. Então, esta humildade para aprender é muito importante, porque se ele não a tiver, não consegue evoluir. E isto muda tudo, não é? A tecnologia, são portais na internet, etc. E acha que o ego tem a ver com essa não humildade de aprender? As pessoas pensam, já sei isto tudo, tem a ver algo com o ego. São aquelas pessoas
que têm o ego mais cheio, que costumam ser mais assim? Sim. Sabe, o ego é inversamente proporcional ao êxito. Pois. Portanto, quanto maior é o ego, menor é a carteira. Pois, exatamente. Entende? Então você vai encontrar muita gente tesa, assim numa linguagem popular, absolutamente tesos, como um carapau, e acham que são uma grande coisa. Não são. E vai encontrar pessoas que são multimilionárias e são humildes. Portanto, Exatamente. a carteira é inversamente proporcional ao ego. Então, uma vez, um milionário que eu conheci, que vive no sul de Espanha, no final de um evento que eu assisti em Barcelona, ele virou-se para mim e disse-me assim, e fica aqui um conselho para todos: Adelino, lê o mais que podes e se possível, um livro, um bocadinho todos os dias. E eu, na altura, não estava a perceber. Pois. Mas depois eu mantive contacto com ele, sou amigo dele hoje em dia, ele vive em Espanha, e eu um dia perguntei-lhe, Robert, mas peraí, porquê é que tu dizes para ler? Diz ele, quando tu lês, sabes mais e ficas com a noção de que não percebes nada. E isso mantém-te o ego sob controle. O teu ego, se estiver sob controle, tu podes ganhar muito dinheiro. Exatamente. É isso que o Tony estava a dizer. Portanto, por isso é que o ler é uma coisa baratíssima, não é? Então se pode ler eletronicamente, ver YouTube, o que for. Exatamente. Olhem, por exemplo, fazer o que estes 55 colegas que estão aqui connosco a conversar, digamos, a ouvir, estão a fazer. É um sinal de humildade. Eu aloco uma parte do meu tempo que podia estar a fazer outras coisas para ver se aprendo alguma coisa. E porque aprendo alguma coisa, o ego ajusta-se. Ego é baixo, carteira aumenta. Exatamente. Porque está sempre. Nós falamos muito de ler porque é o nosso hábito. Porque antigamente não havia YouTube, não havia nada, não havia áudios, era ler. Mas ganhar conhecimento podemos ganhar através do YouTube, através de um audiobook. Porque há pessoas que não conseguem estar paradas e estar a ler, mas se eu tiver andado de carro a ouvir um áudio, estou a ganhar conhecimento na mesma. Porque é tal crença. E não gosto de ler, já não vou ler nada. Então esquecem-se que há outras maneiras. Eu dou por mim, às vezes, a conduzir, agora não que estamos parados, não é, em termos de deslocação, mas eu dou muitas vezes por mim a ir de Porto até Lisboa e eu ligo no meu telemóvel e ponho no YouTube e ouço. Exatamente. Então, não estou a ver e estou a ouvir. Eu costumo dizer que eu ando sempre, nunca ando sozinho no carro. Ou ando com o Brian Tracy, ou ando com o Zig Ziglar, ou ando com o Robert Kiyosaki, ou ando com o Jack Welch. Eu ando sempre com audiobooks. Exatamente. Eu para ler, infelizmente não é algo, é uma guerra minha, mas audiobooks e YouTubes e isso, hoje em dia também não tanto, mas na altura era sempre uma painezita cheia de livros lá dentro, fartei-me de ver aqueles livros, também com os autores também Tony, mas se houver alguém que não está à vontade com o inglês, por exemplo, não há problema nenhum. Só tem que subscrever os nossos audiobooks que saem todo mês. Exatamente. E em português. Tem lá bastantes audiobooks e tem cursos online de desenvolvimento pessoal sobre tudo o que nós estamos a falar. Porque às vezes as pessoas não sabem isto. Às vezes, e tem muitas pessoas que têm algumas pessoas aqui da Madeira a ouvir. As pessoas dizem, para fazer um curso é preciso ir para Lisboa, ainda por cima agora está fechado. Há muitos cursos online. Eu, Adelino, aí no da Power, tem vários cursos online que já estive a ver. A desenvolvimento pessoal, que são muito importantes. E é importante para as pessoas que vendem. Isto, só ter técnicas de venda não vale nada se eu não perceber aquela pessoa e se não perceber a mim próprio. E essa questão do dinheiro é muito importante. Essa questão do dinheiro que falou, porque em Portugal ainda estamos... não, se tenho muito dinheiro, depois ainda vão pensar que eu ando aqui a enganar as pessoas. E há sempre essa crença. Há aqui uma pergunta... É um problema. Há uma coisa aqui para ti, que é qual é a opinião do Dr. Adelino para o futuro próximo do mercado imobiliário? É assim, primeiro, exatamente, que não haja dúvidas, vão sofrer um bocado. Não há dúvida. Isto não vai, o Covid-19 não vai desaparecer de um dia para o outro. Exatamente. E, portanto, vai haver uma quebra. Vai haver muita gente que vai saltar fora do mercado. Há muita gente imobiliária que não tem fundo de maneio para aguentar. Há muitas agências que vão fechar, eu acredito. Não vai chegar para todos. Vai haver gente a comprar agências. Claro. Isto é a minha visão. Agora, voltamos sempre ao mesmo. Há uma frase que é dita que é: quando o caminho fica duro, só os duros permanecem no caminho. Quem estiver preparado, e oxalá as pessoas aprendam com isto.
no futuro, o dinheiro que ganharem, que não seja para que o ego diga que agora vou comprar assim uns carros e vou andar à grande e à frente. Eu tenho que gerar, como empresário, eu tenho que gerar um fundo de maneio e reservas na minha empresa, nem que eu esteja sozinho, para me preparar para um eventual Covid-21, 24. Exatamente. E quando isso acontecer, a pessoa estará tranquila e poderá tomar posse de cota de mercado dos outros. Portanto, um bom profissional que aproveite esta altura para aprender, para se instruir e que não pare de manter o contacto com os seus clientes atuais, manter esse contacto e que se prepare, esse profissional vai ganhar cota de mercado. Exatamente. Porque as pessoas vão continuar a querer comprar e vender casa. E vai haver, na minha opinião, passada esta fase, que é uma fase de choque, não é? As pessoas ainda ficaram um bocadinho bananadas, não é? Vai haver um momento em que as pessoas vão ser como aquela imagem que a gente viu no início da pandemia, que eram os vídeos que andavam também no Instagram, que eram as galinhas a sair do capoeiro. Tudo cheio de galinhas. Exatamente. As pessoas os investidores vão sair à caça do produto. Ouçam. Exatamente. Vão andar, quem tem capacidade vai fazer. As pessoas vão querer tomar decisões. E lá está. As crises são boas para que no pós-crise os melhores profissionais acabam por ser os que se vão destacar. Quem é bom vai sempre ter cota de mercado. Agora vai haver quebra e vai haver muita gente, na minha opinião, que não vai aguentar e vai haver muitos empresários que não vão aguentar. Pois é, infelizmente sim. E é como eu costumo dizer, o bolo pode vir a ser mais pequeno, mas eu posso ficar com uma fatia maior. Pode acontecer isso. Pode. Se eu me conseguir adaptar, pode acontecer isso. E gostaria de passar também aqui por uma parte que tenho de tocar nesta parte, porque também estamos com pessoas aqui de liderança, que são líderes de equipas. O doutor Adelino já ganhou vários prémios a nível nacional de o chefe mais feliz, de liderança lá na equipa. Qual é o segredo? Olha, não é difícil. E tenho uma novidade para vos dar em primeira mão, que acabei de receber o mail há bocadinho. Terminou agora o estudo de Happiness Works das empresas mais felizes para Portugal. Este ano não vai haver ranking por causa do que aconteceu, mas nós vamos estar no top 10 outra vez pelo 6º ano consecutivo. Excelente. E é interessante que é uma avaliação que não é paga, ninguém compra este estudo, é uma avaliação feita de forma anónima, isso é interessante. Parabéns. Assim, como eu disse há bocadinho, o mundo da liderança eu fui empurrado para ele, não é? Um dia puseram-me 2 pessoas e tens que... E no início fiz as neiras, obviamente, não sabia o que estava a fazer. Houve uma altura que eu percebi que, e não fui eu que descobri isto, eu apenas tenho estudado e lido e aprendido de pessoas que são grandes líderes. Eu sou católico, há um líder que para quem é católico é muito relevante, que é Jesus Cristo, vale a pena estudar, não na perspectiva religiosa, mas na perspectiva de liderança. Exatamente. Por exemplo, e portanto há aí coisas importantes, mas tenho aprendido imenso com pessoas que são líderes. Portanto, eu com 23 anos tive a sorte de ir trabalhar para uma empresa, que era a CPC, que era liderada por uma pessoa, que era o engenheiro Queiroz Machado, que era efetivamente um líder. Não era uma pessoa perfeita, mas era um líder. Portanto, eu aprendi uma coisa irrelevante, que é, um líder não é perfeito. Claro. O que é que eu tenho tentado sempre fazer, que é ser genuíno. Genuíno. O ser genuíno tem um problema. O Tony, sendo genuíno, tem um problema. É que nem toda a gente vai gostar do Tony. Exato. O Adelino, sendo genuíno, nem toda a gente vai gostar do Adelino. E há líderes que querem agradar a toda a gente. Isso não é possível. Portanto, o líder é como se fosse um farol aceso no meio da tempestade. Portanto, quando a coisa está à rasca, a pessoa olha para o farol. Eu estou à rasca, eu olho para o farol e sigo o farol. Exatamente. Se o farol me levar contra as pedras, eu vou contra as pedras. Então, o ser genuíno implica que eu tenho que estar disponível para que haja pessoas que não vão com a minha cara, que haja pessoas que não se identificam comigo, mas que também vai haver pessoas que se vão identificar. Portanto, ser genuíno, ser único e não fazer de conta, e muito menos uma coisa que às vezes se vê,
que é dizer uma coisa pela frente e outra por trás. Pois é. Portanto, eu se não gostar, digo, se eu gostar, digo, quero que as pessoas das minhas equipas, se não gostarem, que digam, e se gostarem também que digam. Trabalho muito o reconhecimento, portanto, é uma coisa que eu tenho vindo a melhorar nos últimos anos, portanto, porque eu diria, quando era mais novo, não dava tanta relevância. É muito relevante o reconhecimento, o saber dizer obrigado às pessoas, ser intenso quando temos que ser intensos, ser intenso quando temos que ser intensos, porque quando nós estamos a construir projetos que são apaixonantes, a paixão está lá, não é? Portanto, não é possível ter paixão às vezes com palavrinhas suaves. Ser intenso, mas ser intenso também no reconhecimento. E portanto, eu diria, ser assim de uma forma simples, para não estarmos aqui o dia todo, mas talvez a primeira coisa, ser uma pessoa genuína, não ser mentiroso, ser honesto. Portanto, e repare, ser honesto pode passar por isto. Se aquela pessoa me viola a minha confiança, eu tenho que lhe dizer que violou a minha confiança e não vai trabalhar comigo. Opá, nunca mais confio em ti. Portanto, não vou trabalhar. Portanto, isto é claro logo. Então, ser genuíno, ponto número 1. Segundo, trabalhar o reconhecimento, dar valor àquilo que as pessoas fazem, não dar às vezes excesso de valor a quem também não faz, que é um erro também que se comete, que é dou reconhecimento a tudo. Não, eu tenho que dar reconhecimento ao que tem valor. O que não tem valor não merece reconhecimento. Podemos entender o esforço, mas não tem valor. Então, isso é talvez o mais simples. Depois, hoje em dia sou muito mais abrasileirado, como eu costumo dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Porque há uns anos atrás eu era muito aportuguesado, muito formal, vão ver. Há uns anos, não sei se conhecem o Daniel Sá Nogueira, deve conhecer, já ouviu falar. Sim. E há uns anos o Daniel Sá Nogueira até chegou a ir a um workshop que eu estava a dar e assistiu, e ele na altura também estava um bocadinho nesta área, e ele diz assim, Adelino, tu és tipo stand-up comedy aqui no desenvolvimento pessoal. Porque ele achava, olhando para o Adelino, pela fotografia, que o Adelino é um indivíduo muito formal. E não sou. Portanto, mas assim há uns anos atrás como era professor universitário, administrador, essas coisas, o indivíduo faz assim uma cara de baixo, não é? Não, eu hoje sou muito mais feliz. E como sou feliz, ao ser genuíno, isso também é transmitido para as pessoas. E, portanto, consigo-me divertir muito mais facilmente, desfruto de quando triunfo, não gosto nada quando perco, não é? Também se nota, não é? E as pessoas, eu acho que as equipas querem seguir líderes que sejam assim, que eu possa confiar neles, que tenham a frontalidade de me dizer, tu estás mal, mas também ao mesmo tempo que digam, dá-me cá um abraço, tu estiveste bem. O que eu acho que todos nós detestamos, não é? Basta olhar a forma como nos relacionamos com políticos, não é? Nós detestamos pessoas que estão-nos a dizer uma coisa e a mentir. Exatamente. Eu acho que isso é que não cabe tudo, percebe? E agora, isto podemos aplicar até na vida pessoal, na família. Pois é. Que acaba por ser liderança. Estamos a falar de uma empresa, mas também somos líderes em casa e com amigos, acaba por ser sempre uma liderança. Quem dá formação tem que fazer liderança numa sala de aula. Não é? Eu nunca... Eu em 17 anos que temos nesta atividade na área do treino para o êxito, eu só uma vez é que pus uma pessoa fora de um curso. Mas pula fora de um curso. Uma senhora. Uma vez, mas teve que ser. Já tive cursos, por exemplo, onde indivíduos com status se viram para um colega em pleno curso e lhe dizem, desculpe lá, calce. Eu nesse momento paro e lidero a equipa. Eu nesse momento torno-me o líder daquela equipa e tive que lhe perguntar, não leva mal, você considera que isso é uma forma correta de tratar uma pessoa que acabou de conhecer? Exatamente. Segundo, você não acha que foi uma falta de respeito perante mim, que estou aqui a dar um curso, e o senhor em vez de falar comigo está a falar com um colega dessa forma? Exatamente. E o indivíduo, falando desta forma, um bocadinho assertiva, e ele disse, peço desculpa. E foi impecável. Alinhou, depois até se ficaram a dar bem. Portanto, isto tem que acontecer. Eu já estive em reuniões em que eu notei, com problemas de liderança, onde aquilo é uma rebaldaria dentro daquela reunião de vendas. Aquilo é uma falta de respeito de uns para os outros e para aquilo que, entre aspas, seria liderança. E, portanto, liderança sem respeito não existe.
Pois é. Tem que haver E respeito depois- entre toda a gente. E isso depois, sem querer ao fazer isso, ganhou a sala toda. Não só ganhou aquela pessoa e a outra, mas ganhou a sala toda porque se alguém tivesse a pensar fazer aquilo, já não faz. Já não faz porque quem está a comandar isto, a toda de linha e acabou. Nem sequer vale a pena. Ó Tony, e isso que acabou de dizer é muito importante. É que numa equipa, imagina uma sala com uma equipa comercial com 10, 20 pessoas. Bem, se calha de haver um que calha de fazer uma destas e não acontece nada, eu garanto-lhe, começa a haver outros a repetir. É que parece um vírus a contaminar. Portanto, alguém tem que pôr ordem na casa, percebe? À mesa. Veja isto até numa família. Está o pai e a mãe e 2 filhos à mesa. Um filho disparata, insulta a irmã à mesa. O pai ou a mãe vão ter que intervir. Para educar o filho, dizer assim, tu não falas assim com a tua irmã, porque é a tua irmã. Portanto, isto é muito relevante no ambiente das agências, por exemplo, quer dizer, porque eu de repente depois como é que eu vou trocar leads de angariações com um colega meu quando eu estou em reuniões onde o indivíduo é um indivíduo incorreto. Não vou querer fazer negócio com ele. Isto começa a contaminar o ambiente todo. E acha, na sua opinião, que isso às vezes acontece com aqueles, mas vemos aqui no ramo de imobiliário, com aqueles consultores que faturam muito, então eles já percebem, eu posso fazer tudo que ninguém vai despedir. Isso é um erro, não é? Certo. Se calhar às vezes é melhor... Repare, Tony, e cruza com aquilo que já falámos. Por um lado, o ego deles, Exatamente. e segundo, a falta de liderança de quem os tem. Pois é. Eu já tive uma vez um dirigente de uma agência que me diz assim, eu tenho um vendedor que fatura 80%. Tem 80% deste negócio. Esse indivíduo entrava às 10 da manhã e cumprimentava os colegas, dizia, está tudo bem pessoal, vou buscar a minha mulher ao continente, saía e ia para o continente. Portanto, repare, ele fatura 80%, não é isso que está em causa. O que está em causa é o exemplo que dentro daquele ambiente ele estava a gerar aos colegas. A descredibilização que está a fazer com a equipa. E quando alguém faz isto, já está fora. Mentalmente, já está fora. Porque ele já não respeita, cá está a questão do respeito outra vez. Ele já não respeita o sítio onde trabalha, ele já não respeita a liderança, ele já não respeita os colegas. Ele acha-se o centro do mundo. Este indivíduo é uma questão de meses, vai estar fora. Portanto, o dono da empresa dizia, mas é que ele é 80% do meu negócio. Pois, há alturas em que o indivíduo vai ter que despedir quem tem 80% do negócio e começa com 20% e vai acontecer uma coisa. E porque fez isso, aconteceu comigo. Há uns anos, nós tivemos algumas pessoas que foram altamente incorretas connosco. Para não dizer mais. Se calhar até estão a ouvir, mas altamente incorretas connosco, com violações graves de valores. E foram de uma assentada para ir umas 5 pessoas embora. Portanto, foi um choque para nós. Algumas dessas pessoas até tinham importância na organização. Claro. No ano seguinte, nós duplicamos a faturação. Exatamente. Porque o resto das pessoas perceberam isto. Afinal, estas maçãs podres que andavam a contaminar o ambiente todo e que até me impediam a mim de crescer, eu queria crescer e não me deixavam crescer, saíram fora e agora eu tenho espaço para crescer. E os outros cresceram. E nós duplicamos a faturação no ano a seguir. Portanto, isto às vezes não é fácil para um líder tomar decisões dessas, eu percebo, mas a pior decisão é deixar as maçãs podres apodrecerem uma cesta com gente tão boa. Pois é. Entre uma maçã podre e uma pessoa boa, não pode haver dúvidas nenhumas. A prioridade é a pessoa boa. Pois é. Não há hipótese. Exatamente. E digo uma coisa, já agora, aqui no ramo imobiliário há muitas empresas que só fazem uma reunião por semana, há empresas que até fazem só de 15 em 15 dias, e o consultor não é obrigado a ir sequer a um escritório. Como é que um líder consegue motivar uma equipa assim? Por exemplo, a nossa equipa, nós temos cerca de 70 consultores que estão dispersos, espalhados, até tínhamos na Suíça e tudo, portanto, estão dispersos. Nós temos que ter todos os meses contacto. Portanto, não é obrigatório, e agora até se tem visto, não é? Não é obrigatório a presença física. Não é obrigatório.
Mas tem que haver contacto. Claro. E hoje, com a tecnologia que nós temos, eu posso estar em contacto. Telefónico, através de videoconferência, etc. O contacto pessoal, na medida logo que seja possível, é muito importante. Porque não há comparação entre nós estarmos... Tony, agora como é que a gente vai beber um café? Pois é, exatamente. Está a ver, não é? Nós podemos fazer agora chama-se um e-coffee, que é um café virtual, não é? Podemos, não é? Eu pego numa chave e mostro assim ao Vitor. Mas repara, não é igual. não é a mesma coisa. Portanto, para uma equipa, varia de filosofia de cada uma das agências ou de cada uma das equipas, mas eu diria pelo menos uma vez por mês devem estar juntos fisicamente. Okay. Quer dizer, todas as semanas, isso varia muito. E eu tenho uma experiência interessante com clientes meus na área do desenvolvimento de software que têm equipas colocadas nos clientes. Exatamente. E, portanto, essas equipas nem ao escritório vão, porque recebem o salário por transferência bancária. Exatamente. E o que se nota é que as equipas que estão colocadas nos clientes e que não vêm à sede e não se mantêm ligados, essas pessoas começam a ter problemas. Porque estão desligadas da equipa. Está a ver? Pois é. Então, na medida do possível tem que haver contacto. Nesta fase em que as pessoas se encontram sem contacto físico, usarem o Zoom e ferramentas desse género para manter essa ligação e para se trabalhar o reconhecimento. Exatamente. Excelente. Olha, o Instagram deve estar quase aí a fechar isto, mas agora quais são os planos para o futuro do I Have the Power? Já tem, com isto tudo, e sei que formações presenciais, não sei se já tem algum agendado ou não, quais são os planos? Temos. Portanto, nós a partir de 29 de maio vamos já estar outra vez com o presencial, obviamente com todas as questões de segurança, com o espaçamento e por aí fora, portanto isso está. Aquilo que nós começamos a fazer no online, já não vamos parar, vamos continuar com tudo o que temos no online para o futuro, porque tem sido uma experiência muito interessante e muito proveitosa até do ponto de vista de negócio para nós, e permite-nos chegar ao Brasil e permite-nos chegar até às ilhas, pessoas estão a frequentar cursos connosco, temos clientes da Suíça, pessoas de França a participar em cursos nossos. Até dezembro, o nosso objetivo é alcançarmos 200 consultores espalhados pelo mundo todo e continuarmos a crescer, porque o que estamos a fazer aqui em língua portuguesa é preciso em muitos países de língua portuguesa, numa primeira fase. Temos o plano estratégico definido para 3 fases, já uma primeira fase, afirmarmos-nos na língua portuguesa. O Brasil é um mercado importante para nós, mas vai demorar algum tempo. A seguir, evoluirmos para o mercado de língua inglesa, porque temos capacidade de produção de conteúdos nessa área. E o nosso tipo de conteúdo é válido em qualquer país, para depois, mais à frente, chegarmos aos mercados de língua espanhola, mas isso será para mais de 10 anos de distância. E, portanto, é responder a esta necessidade que as pessoas têm de melhorar. Então podemos dizer que o Covid até foi bom para a empresa, para a Have the Power, porque se calhar tirou algumas coisas da gaveta a nível online e acelerou. Sim. Sim, porque nós tínhamos ideia de o fazer, mas era um dia destes. Pois é. E assim passou a ser amanhã. E funcionou muito bem. Nós temos uma equipa de trainers que também é muito boa, portanto, com pessoas com grandes níveis de congruência nas diferentes áreas, e isso dá-nos logo uma vantagem competitiva muito grande, não é? Porque isto não é uma empresa de um homem, é uma empresa de uma equipa e, portanto, temos muita oferta. Pois é. Não, excelente. E qualquer pessoa pode ir ao seu site, tem lá vários cursos de... Ok, excelente. Ir ao Have the Power, quem não souber, vá no Google, I Have the Power, e vai aparecer... Sim, ihavethepower.net e encontra-se, não é? E pronto, e temos tudo praticamente online, os preços também estão lá, temos esta lógica de transparência e, portanto, as pessoas vão... Só aquilo que é customizável, muito orientado para as empresas, é que não temos um preço online. Mas tudo que é público em geral, as pessoas sabem quanto é que custam as coisas e podem comprar tudo online, tudo automático, portanto, até dormir entra negócio. Exatamente. Não, excelente. E foi como nós até começamos na conversa assim, pode estar muitos consultores, muitos vendedores, entre aspas, a nos ouvir, e isto não falamos aqui sobre técnicas de venda, mas é mais importante do que as técnicas de venda. Se nós não soubermos nos controlar a nós próprios, porque este ramo é desgastante, é um ramo desgastante. No início, parece que no início do dia
as coisas vão correr bastante bem. Depois faltam-te muitas, a costura vai abaixo, lá já perdi 5 mil euros que nunca cheguei a ganhar, e fico em casa 3 dias a ressacar aquilo. Então é muito importante esta parte do coaching, do PNL, de conseguir me entender um pouco a mim próprio, para conseguir no dia seguinte estar lá na batalha outra vez, porque senão... Correto, correto. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, há duas profissões que foram uma surpresa quando eu comecei a contactar com elas. Uma que foi o jogador de futebol. Eu tinha uma ideia errada de jogador de futebol há uns anos, comecei a trabalhar com equipas na Primeira Liga e respeito imenso o trabalho deles. E os comerciais a mesma coisa. Há de tudo nos comerciais, mas é uma profissão muito interessante, mas desgastante. E mercados altamente competitivos como o setor imobiliário, o futuro não vai ser para amadores, tem que ser para gente boa. E esses vão ganhar o que quiserem. Pois é. Excelente. Olha, Adelino, só tenho a agradecer por esta hora. Foi muito produtivo, foi muito bom. Espero que todos tenham gostado. O Adelino esteve aqui com dicas brutais. Vais onde não ouviste, vai ficar 24 horas disponível. E apontem, tragam um papel e caneta e apontem tudo, porque foi dicas de ouro. Foi como eu costumo dizer, foi umas pérolas aqui de ouro que o Adelino foi deixado aqui, que são muito importantes para o futuro. Muito importante. Por isso, muito obrigado. Obrigado, Tony. E parabéns pela sua iniciativa. Gostei muito de estar aqui. Obrigado. Um abraço para todos. Um abraço. Obrigado a todos. Até amanhã. Obrigado, Adelino. Obrigado.